Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pelo teu amor e graça derramado nas nossas vidas e tua misericórdia. Abraço os meus irmãos, Espírito Santo, nesta manhã e os ajude a enxergar as verdades que o Senhor quer ensinar para nós nesta manhã. Ao ler a tua palavra, sabemos que é suficiente, poderoso para transformar o entendimento e nos fazer ter uma vida mais leve, uma vida mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor, Espírito Santo, complete o que o Senhor quer dizer no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Dorothy Maciel. Obrigada pela presença. Felipe, bom dia. Di, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Temos... passou aqui rápido. Deixa eu ver se eu consegui. Hoje eu tô com blusa clara, né? Toda vez é isso, né? Eu tô com a blusa clara e os nomes ficam transparentes. Mas dá pra ver aqui. Elvis, bom dia. Bom dia, Helena Teixeira. Obrigada pela presença. Sandra, Deus abençoe a vida de vocês. Utente, Lena, já falei, apareceu de novo. Pokémon, bom dia. Bom dia, Larissa. Marlene, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Elisama, obrigada pela presença. Régia, um cheiro, meu amor. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por mais um dia estar aqui comigo. E vamos lá. 1 Coríntios 15, 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre as estrelas há diferenças de esplendor. Eu gosto muito de falar sobre autenticidade, sobre identidade, eu falo muito aqui sobre as emoções. Há um tempo atrás eu falei sobre a comparação, e a live de hoje é um pouquinho também sobre as comparações, né, que a gente fica fazendo. Mas esse versículo especificamente, Paulo está dando explicações, porque ele está falando, depois eu até aconselho vocês a lerem 1 Coríntios 15, o capítulo 15, ele está falando sobre a ressurreição de Cristo, que é uma ressurreição real, a ressurreição de Cristo, e aí ele falou, olha, vocês podem até questionar, mais para frente vai falando, vocês podem até me questionar como será os nossos corpos quando nós ressuscitarmos? Que tipo de corpo que a gente vai ter no céu? Aí Paulo estava ali explicando a diferença dos corpos quando eles, quando ressuscitados no céu. Cada um, ele falou, cada um é de um jeito. Deus fez um esplendor específico para cada um. E estava dizendo... como que seriam os corpos, respondendo o questionamento das pessoas, como que seriam os corpos ressuscitados, glorificados no céu? E aí Paulo dá essa resposta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é o esplendor das estrelas. Cada uma tem um esplendor. E entre elas... o esplendor é diferente entre elas. As estrelas têm esplendor e entre elas o esplendor de cada uma é diferente. E quando eu estava lendo esse texto, vendo Paulo explicar para aquelas pessoas como é o corpo glorificado no céu, como nós teremos o corpo glorificado no céu, e Paulo explicando ali que Deus tem uma identidade específica e o corpo que nós teremos no céu seria um corpo diferente do que nós temos aqui na terra, um corpo glorificado. Mas quando eu observo Mateus 6,10, onde Jesus está ali ensinando os discípulos a orar, que ele diz assim, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tivessem vida e a tenham em abundância, porque eu vim para que todo aquele que crê em mim já tenha a vida eterna. Quando eu vejo esses textos, quando eu olho Jesus dizendo que todo aquele que crê nele já tem a vida eterna,
eu consigo imaginar que quanto mais conectados, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós nos aproximamos da glória e do esplendor que Ele nos criou para ser. Que Ele nos criou para sermos no céu. Nós podemos viver a realidade do céu aqui na terra, já aqui na terra, crendo em Jesus como nosso Senhor, Salvador. Nós temos a oportunidade de já viver aqui na terra a nossa identidade perfeita que Deus já criou no céu, que Deus criou para nós vivermos no céu. Porque a palavra de Deus fala que o justo ele é como a luz da aurora, ele vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Tem pessoas que estão esperando um corpo glorificado, viver a essência da sua identidade, da glória que Deus criou depois que morrer. Quando morrer, eu vou ter o corpo glorificado. Quando eu morrer, eu vou ter a vida. E Deus quer que nós já vivamos a realidade do céu aqui na terra, mas só é possível conectado com Ele. Tem gente que fala assim, Fernanda, eu não sei que dom que eu tenho, eu não sei para que eu tô aqui na terra, eu não sei por que eu fui criado. Deus tem uma glória específica sobre a sua vida, sobre você, que é só sua. Só que às vezes nós passamos o tempo todo querendo imitar pessoas. Na internet é muito engraçado, porque é assim, quando aparece um vídeo que viraliza, as pessoas tentam fazer vídeos iguais e fica uma coisa genérica, todo mundo falando na mesma entonação de voz, usando a mesma camiseta, com o mesmo fundo. Quando a pessoa quer pedir desculpa, veste uma blusa branca, se fala dessa forma, e acaba que, como todo mundo faz, acaba que fica comum e ninguém mais acredita em nada. Quando nós ficamos procurando imitar a autenticidade de outras pessoas, nós fugimos da realidade, da autenticidade que Deus criou para nós sermos. Quando Paulo aqui está falando sobre o corpo glorificado no céu, o que vai acontecer com o corpo quando for ressuscitado no céu, será de uma outra forma, uma forma completamente diferente do que nós temos aqui na terra. Mas Jesus vem e diz para mim e para você que o reino de Deus vindo, que vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus está dizendo que quando o reino dele vem, quando nós buscamos a vontade dele, a identidade que nós teremos no céu, nós já começamos a viver a realidade aqui na terra. Porque quem crê já tem a vida eterna. Então já começa a estar conectado em ser quem Deus criou você para ser. Sabe, Paulo diz assim, uma é a glória do sol. Quando nós estamos conectados com Deus, nós entendemos que a glória do sol é dele, que a glória da lua é dela, o esplendor é das estrelas, e dentre as estrelas, cada uma tem um esplendor diferente. Mas sabe, o mundo luta, o inimigo das nossas almas, a sociedade, a cultura, luta para colocar todo mundo numa caixinha só, padronizado, do mesmo jeito. Se você pensa diferente, se você acha diferente, você não cabe naquele lugar. Mas eu queria dizer para você que a palavra de Deus, quando fala do fruto do Espírito, não sei se eu estou costurando muito, fazendo muito a costuração, mas eu espero conseguir passar para você. Mas a Bíblia diz assim, enquanto o mundo tenta padronizar, cada um imitando o outro, um fez sucesso, vamos imitar. Agora o jeito de falar é assim. Agora vamos falar desse jeito, agora vamos vestir desse jeito. Enquanto o mundo tenta colocar você para se encaixar num padrão, para todo mundo ser igual, pensar igual, porque o diferente já é excluído. E o diferente que eu estou falando, antigamente quem pensava diferente, o rebelde, era excluído, mas hoje está fazendo o contrário. Se você não é rebelde, se você não lacra, se você não tá virando um padrão inverso. O que antes era um padrão, só sei que o que vai acontecendo?
a estrutura da nossa cultura, ela vai se modificando de acordo com o passar dos anos e vai virando uma confusão. E essa confusão toda é para nos afastar da presença do nosso Criador, da presença do nosso Senhor. E quando nós estamos conectados com Deus, nós somos cheios da presença do tesouro precioso dentro de nós. A Bíblia fala, que eu queria falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Fala que não existe lei contra o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, que é revelado através do Espírito Santo, da presença dele em nós, faz com que nós sejamos tão autênticos, que nós tenhamos a identidade que Deus criou para sermos no céu já aqui na terra. Ela é um fruto, ela é consequência do fruto do Espírito. E fala que contra o fruto do Espírito não há lei. Então, às vezes, você está lutando para ser ouvido, você fica tentando impor Jesus, tentando impor sua verdade, sendo que, na verdade, você só precisa se encher da presença do Espírito Santo, que você vai obter fruto do Espírito Santo, e esse fruto vai fazer com que você permita que venha o reino de Deus, que a vontade dele seja feita na sua vida, e, naturalmente, o brilho da glória de Deus vai ser manifestado na sua identidade. E você já começa a viver a realidade do céu aqui na terra. E fala que contra isso não há lei. Qualquer lugar que você colocar a planta do seu pé, cabe a glória de Deus, que é derramado sobre a sua vida. Você não precisa forçar nem se esforçar para ser aceito, para ser ouvido. Você não está preocupado com isso. Você só está preocupado em ser resposta. Porque você é a resposta para alguém. Você é a resposta de Deus na vida de alguém. Eu e você, meu pastor, costuma falar muito que nós somos a resposta para o mundo. E é assim, cada um do seu jeito, com a sua característica. Quanto mais perto de Deus você está, quanto mais cheio da presença dele você está, mais você vive a glória que Deus criou para você viver no céu, já na sua realidade hoje, aqui na terra. Cada um de nós temos a nossa autenticidade, temos a nossa identidade. E quanto mais perto de Deus, quanto mais nós buscamos. A igreja de Cristo não pode dizer, eu ainda não entendi meu dom, eu ainda não sei que dom que eu tenho. A igreja de Cristo não pode ficar nessa instabilidade, nessa insegurança. Eu não sei, eu não sei para que eu nasci. Você que se diz igreja de Cristo, você é um farol. Você é referência da glória de Deus na terra. Você é a resposta de Deus na terra. As pessoas, quando olham para você, para a sua vida, para quem você é, elas enxergam a glória de Deus sobre você. Tem uma autenticidade que ninguém pode imitar, ninguém pode copiar. Porque ela vem diretamente de quem criou você. E você só consegue viver a sua autenticidade, a sua identidade do céu na terra, se você estiver conectado, buscando e cheio da presença do Espírito Santo. Sabe, para ser cheio da presença do Espírito Santo, você precisa estar lúcido para sentir todas as coisas que você passa na vida. Você não pode estar anestesiado pelas distrações. A Bíblia fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na verdade, é não vos embriagueis com distrações. Não vos embriagueis, na verdade, é com coisas que estão em volta, que te impede a comunhão com o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, porque é ele que revela a identidade que você tem no céu para você já viver na sua realidade aqui na terra. E contra a identidade que o Espírito Santo revela na sua vida, não existe lei. Você não vai ser taxado de hipócrita, você não vai ser taxado de homofóbico, ou não vai ter essas... Porque o seu rótulo é do céu. E não tem lei contra o rótulo do céu. As pessoas, quando olham para você, elas enxergam a resposta que Deus tem para a vida delas. Porque a glória que Deus criou, a sua identidade para ser no céu, você já começa a viver aqui na terra. Então, quando eu vejo Paulo dizendo, explicando sobre como vai ser o corpo ressuscitado, glorificado, quando ele joga essa metáfora aqui, ela é muito poderosa. Ela serve para a nossa realidade de hoje.
É Deus dizendo, olha, uma glória é do sol, a outra glória é da lua, e o esplendor pertence às estrelas, e até mesmo dentro das estrelas existem um esplendor diferente. Então Deus te criou para ser único. Porque existe alguém na terra que precisa olhar para você e enxergar a glória de Deus, porque a resposta que Deus produziu para ela, ela vai ter olhando para você. Nós temos como exemplo, Paulo ele viveu uma realidade celestial na terra. Se você for ver em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, ele teve visões celestiais e ele pôde ser tocado pelo céu antes de morrer, ele pôde visualizar, deslumbrar. Se você vê Estevão, Atos, capítulo 6, versículo 15, as pessoas falam que o rosto dele era como de um anjo, que o rosto dele brilhava. E era tão certo que era do céu por causa do que ele falou enquanto ele estava sendo assassinado ali, apedrejado. Ele falou, Pai, perdoa, esse povo, não sabe o que está fazendo. Eles estão enganados pelo entendimento. Moisés, né? Moisés em Êxodo, capítulo 34, versículo 29, fala que toda vez que ele ia para a presença de Deus, o rosto dele brilhava. A glória de Deus descia sobre Moisés. E sabe, aquele tempo de Moisés tinha um tempo certo para ir, para buscar a presença. Hoje nós não temos mais isso por causa de Jesus, o Cristo Santo de Nazaré. Nós temos o privilégio de ir para a presença 24 horas por dia, se nós quisermos. Nós somos o vaso de barro e carregamos a presença, então nós temos o tempo inteiro conexão. Nós podemos ser resposta para o mundo, sim. Nós podemos ser luz para o mundo, sim. Mas o problema é que nós ficamos olhando para as nossas fraquezas, para o que a gente não pode, para o que a gente não consegue, e nós não conseguimos ver o esplendor. Se você for olhar os defeitos que o sol tem defeitos. O sol queima, né? O sol... Só que o esplendor do sol, a glória que o sol tem, é muito maior do que as limitações, do que os defeitos. A lua, se for ver de perto, é feia, tem os defeitos dela, mas não apaga a glória que ela tem. As estrelas são lindas, mas são imperfeitas também, têm imperfeições, mas o esplendor é maior. Então você tem defeitos, você tem limitações, mas a glória que Deus tem sobre a sua vida é muito maior. E você não vai obter em outro lugar. Então, quando alguém me diz assim, eu não sei para que eu nasci, eu ainda não entendi meu dom, ainda não sei... É porque você, a sua fonte que você se alimenta é o Instagram. Instagram, rede social, Facebook, não sou contra nada disso, gente. Eu acho que tudo isso é ferramenta de Deus na terra pra gente pregar o evangelho. Pra gente mostrar o brilho da glória dele na terra. Mas eu digo assim, não serve como fonte de alimento. Porque é um mundo de aparência, onde um fica comparando a vida do outro e imitando a vida do outro. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E para ser imitadores de Cristo, você precisa entender essa realidade de fé, essa realidade que Jesus diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A identidade que Deus preparou para você viver no céu, Ele já quer que seja uma realidade para você começar a viver na terra. E é uma vida leve. É uma vida onde o nosso fardo é leve. Porque quando o reino de Deus vem, quando a vontade dele é manifestada na nossa vida, porque nós temos uma rotina com ele, nós temos um conhecimento tão grande sobre Jesus, que a gente sabe que todo o peso da nossa alma, toda a angústia do nosso coração, ele tem o poder de levar, o poder de tirar. E Jesus vem, através da pessoa do Espírito Santo, arranca toda a mágoa, todo o rancor e substitui pela glória de Deus. Aí você não precisa nem abrir a boca, basta você chegar no lugar que o seu rosto brilha, como o de Moisés brilhou, como o de Estevão brilhou, da glória de Deus. Porque 24 horas por dia você tem a presença do tesouro precioso, que derrama em você uma glória, qualidades, uma identidade, onde não existe um lugar que pode barrar você. Porque a glória de Deus não existe nenhuma lei contra. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, a glória que você terá no céu
eu queria trazer para você esse entendimento hoje. Você já pode começar a viver na terra, porque a vontade de Deus ela é feita tanto na terra como nos céus. Não tem diferença. O céu é uma realidade que nós podemos começar a viver hoje. Então, em nome de Jesus, viva hoje a identidade que Deus desenhou para você viver no céu. Você já pode viver na terra. Para isso, você precisa ter rotina com Deus. Orar sem cessar, estar na presença dele. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. E a bondade que reside no Senhor, o Senhor derrama sobre nós. Nós não somos merecedores. Quantas vezes paramos para ver os defeitos, limitações e ficamos nos alimentando e nos comparando, ao invés de nos encher do Teu Espírito, nos enchemos de distrações que nos afastam da Tua presença e nos isolam das pessoas. E tem pessoas tão desamparadas, sozinhas, isoladas, morrendo em suas dores emocionais, precisando de um lugar para olhar e não têm enxergado, mas que elas possam enxergar em nós, Igreja de Cristo, um farol, onde responde às dores emocionais, para as dores emocionais das pessoas, uma resposta de salvação, de cura, de restauração, de transformação, de entendimento. Em nome de Jesus, nos ajude a buscarmos essa identidade que teremos no céu e já começar a viver aqui na terra. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus, olha para a glória de Deus e veja que Ele tem mais glória para derramar sobre a sua vida do que você carregar peso, o peso da sua vida, o peso das suas dores, o peso dos seus problemas. Tem mais glória para pesar na sua vida do que dores. Então, em nome de Jesus, seja liberto de todas as suas enfermidades emocionais. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Deus abençoe o dia de vocês.